tarde, gente. Boa tarde. Todo mundo aqui tá bem? Não precisa responder de verdade, foi retórico. Que Deus tenha misericórdia. Então, vamos lá. Bom, estou muito feliz de estar aqui. Eu tava comentando com o Ezequiel que era meu sonho estar aqui, né? Fazer um negócio meio intelectual, né? Colocar assim em palavras como tem sido a minha prática, né? Do meu ambiente de trabalho. E bom, psicologia, emoções e espiritualidade, né? Se a gente lê o primeiro e o último, às vezes parece que perigoso, né, de relacionar. Eu acho que se vocês tiverem tido essa impressão, eu teria, se fosse há uns 6 anos, né? Mas eu louvo a Deus por estar aqui entre vocês, é muito bom revê-los. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Amanda Marques. Eu tenho atualmente 24 anos, sou da Presbiteriana Renovada, ô glória, Calvinista do Fogo, né? Então, o Senhor me deu a oportunidade de cursar psicologia, né? Entrei na UNB em 2019, me formei em 2024. E, bom, a minha carreira todinha dentro da Universidade de Brasília eu foquei na área da educação. Porque eu amo crianças, eu amo, né, esse ambiente mais lúdico. E aí, só que assim, quando eu me formei, eu percebi que não era bem do jeito que eu planejava. E aí, eu me formei numa quarta-feira. No sábado da mesma semana, a minha vovozinha faleceu, né? Então, eu experimentei o ápice da minha alegria, realização que a vida inteira eu esperei. E na mesma semana, né, um vale, assim, né? Como diria salmista Davi no Salmo 23. Então, e no domingo eu recebi uma proposta de trabalhar com idosos, né, que eu nunca tinha trabalhado com idosos na minha vida, não era a minha área, e aprovei ao Senhor que é a área que eu estou trabalhando agora, né? Então, eu trabalho com estimulação e reabilitação cognitiva, que é o quê? Idosos que têm demência, um declínio cognitivo maior. Cognição é atenção, memória, percepção espacial. Eles vêm para reabilitação comigo, individual. Ou seja, a gente tem uma plataforma lá no meu trabalho e aí eu planejo a aula antes e a gente fica fazendo atividadezinhas. Então, tinha uma idosa que ela nunca sabia o meu nome. Na verdade, é raro ela saberia o meu nome, né? Então, é algo que eu vou estimulando toda vez. Que dia é hoje que você tá aqui? Qual é o meu nome? O que a gente faz aqui? E aí eu vou para as atividades. E, enfim, lá tem estimulação em grupo também, os idosos. E é uma área super importante. Por que, gente, que é importante trabalhar com idosos? Porque que é uma área promissora no mundo. O que vocês acham? Pode responder, eu deixo. Eles têm sabedoria, né? Sim. Se eles conseguirem transmitir isso pra gente, jovem. É muito bom, já aprendi muita coisa. O que mais? Baixa taxa de natalidade, a população vai envelhecendo. Exato, exatamente. Então, a nossa população ela está envelhecendo. Então, é o público que você vai ter mais, né, procura, a parte da geriatria. Então, é uma área promissora. Mas eu nunca tinha pensado nessa área, né? Então, aprovei o Senhor. E atualmente, estou fazendo pós em psicologia, em terapia cognitivo-comportamental, né? Que eu estava comentando com a Anne, que ultimamente é o padrão ouro. As pessoas procuram terapia sempre em TCC. Porque, digamos, é a que tem mais... foi submetida a mais rigor científico, né? Então, digamos, a mais próxima do confiável. E eu vou explicar mais ou menos como é mais pra frente. Mas, gente, começando, eu quis trazer um pouco de um panorama histórico, né? Como é que surge a psicologia? Dentro da psicologia é difícil a gente estabelecer como é que surgiu. Tipo assim, é meio difícil saber de onde surgiu e a definição também de psicologia. A gente sabe que psico significa psique, né, do grego, significa mente, alma. Então, e logia é estudo, relato. Então, resumindo, é a ciência da mente e do comportamento, tá? Então, para quem acha que, digamos, psicologia é pseudociência, aí, Lucília, essa é pra você, você tinha que assistir uma aula de 6 meses, né, de um semestre, da matéria de métodos de pesquisa em psicologia, né, Anne? Você já teve essa? É muito... Não recomendo. Pois é. Eu confesso que eu de humanas falei, por que essa matéria tá aqui?
que coisa difícil é essa? Então, que era basicamente você aprender a fazer uma pesquisa, né, em psicologia. Então, são estudos randomizados, você divide 2 grupos, você faz um placebo, você faz um negócio. Então, é um negócio muito bem planejado e organizado. Não é qualquer coisa assim, pensei, vou fazer uma terapia aqui. E também uma outra matéria, medidas, pra gente aprender a fazer testes psicológicos, que é o que vocês vão ver já já. Que é outra matéria que se não fosse um menino lá de exatas para salvar o grupo, não tinha passado, eu acho. Então, muito rigor científico mesmo. Pesquisas quantitativas, qualitativas, tudo para fazer sair um teste. Então, quem aqui já fez aqueles testes de BuzzFeed? Qual princesa da Disney você é de acordo com a sua personalidade? Não é verdade? Qual discípulo do The Chosen você seria? Não é verdade? Sempre tem assim. Só que na psicologia não é assim. Não confie nesses testes. Por quê? Você sabe quem fez eles? Você sabe se ele foi adaptado para a nossa cultura? A gente não sabe, né? Então, por exemplo, tudo bom? Tranquilo. Pode. Perdão. Não, fica tranquilo. Então, por exemplo, tem um site chamado Satepsi, que é onde a gente vê quais são os testes psicológicos que estão, como eu posso dizer, validados pelo sistema de psicologia do nosso país. Então, tem um site que você vê lá, e eles têm validade, por exemplo, se está bem contextualizado com a nossa cultura, não passa de 2, 3 anos, 5 anos sem validar. Só para dar um exemplo, eu fiz um teste essa semana que tinha um retroprojetor de desenho. Ele era um teste de memória, que você tinha que ver imagens e aí você tinha que associar essa imagem, depois lembrar dela ou da palavra dela. Só que a gente hoje em dia, se vê esse desenho, a gente não sabe o que é um retroprojetor. Eu tive que perguntar para o psicólogo que imagem era aquela, eu não fazia a menor ideia. Exatamente, por isso que eles têm que ser feitos de novo e aplicados de novo a uma amostra e depois ser validado. É um rolê muito grande para você ver que a psicologia não é qualquer coisa, ela é subordinada ao rigor científico. Então, mas a psicologia ela ainda está dentro das ciências humanas, ela ainda não é uma ciência exata, né? Então, como é que surgiu? No século XIX, no finalzinho ali, em 1879, um cara chamado Wundt, ele fundou o primeiro laboratório de psicologia experimental. Então, ele olhou assim e falou, gente, eu quero estudar o comportamento humano, né? Quero estudar a atenção, quero estudar a memória. Então, em 1879 tem esse marco, né? E é importante para a psicologia. E em 1900, o Freud, ele vai lançar um livro chamado Interpretação dos Sonhos, porque ele quis fazer assim na virada do século para iniciar a psicanálise dele, né? Então, mas Freud era médico, né? A psicanálise, todas essas vão sair da medicina, né? Tanto a comportamental, porque eles começam a ver que eles querem estudar fenômenos que estão fora ali do... Como eu posso dizer? Não, como é que eu mensuro algo que não é físico, sabe? Como é que eu vou fazer isso? Então, eles queriam estudar o comportamento humano visível. E Freud queria estudar o comportamento humano que não era visível. Então, ele começa a falar sobre inconsciente. Aí a galera do rigor científico começa a falar, não, mas você não tem como mensurar, como é que você vai falar sobre inconsciente? Cadê suas memórias? Cadê essas informações? E começa uma guerrinha entre a psicologia humanista e a psicologia comportamental. Então, vamos lá. E agora? Teve uma das perguntas norteadoras, né? A gente entende como a natureza humana na Bíblia e dentro da psicologia, né? Relacionando com a nossa fé. A natureza humana na Bíblia é uma natureza caída, né? Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Essa é a visão do ser humano. Ele está morto espiritualmente, sua espiritualidade está afetada. Então, ele está em inimizade com Deus. É assim que o cristão enxerga a natureza do ser humano. Existe uma dívida impagável ali. A pessoa que adianta ganhar o mundo inteiro, mas no final das contas você perder a sua alma. Então, e a psicologia, ela vai ter o homem no centro. A palavra de Deus, né? O cristianismo nos mostra Deus como centro, então ele que dita pra gente as regras, como a gente deve viver, porque ele é nosso Senhor. Mas a psicologia coloca o homem no centro. Então, por exemplo, como é que vai interpretar isso? Freud, ele vai falar assim, se você não satisfizer os seus desejos, principalmente os sexuais, você não vai ser feliz.
Se você não realizar os seus desejos, você não, né, os seus impulsos, você é infeliz porque a sociedade te impõe várias coisas e você está reprimido. Coitado. Então você não pode ser feliz. Essa é a causa da sua infelicidade, de você não ter propósito na vida. Né? Então, é um olhar muito para dentro de si. E a maioria das abordagens, elas não vão ver o homem como sendo mal, como tendo essa inclinação caída. É mais como um potencial que talvez ele ainda não tenha, né, descoberto. Mas ele sofreu bastante com a influência do seu ambiente. Né? Então, são as trocas. É a genética, como essa genética vai se relacionar com o ambiente. Isso, a psicologia comportamental, ela vai falar mais sobre isso. Né? Então, a depender da sua experiência com o ambiente, né, sua personalidade, tudo vai ser moldado. Então, e aí, baseado nisso, vocês acham que psicologia é contra a fé? Será? Ou a fé é contra a psicologia? Psicologia ali, espiritualidade, realmente temos perigo nisso? Eu acho que não. Porque tudo bem que a psicologia olha para si, mas existem momentos na nossa fé em que a gente precisa olhar para dentro, para poder olhar para o outro. Como Jesus disse, né? Ama o próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo, exatamente. Então, mesmo tendo o homem no centro, ela consegue obter, olá pessoal, verdades científicas, entendeu? Então, assim como qualquer outra ciência humana, para você entender como uma doença está funcionando dentro da medicina, você tem que observar, né, como é que eu tô me sentindo aqui. Quando você vai falar, doutor, eu tô com dor de cabeça, você tá olhando para dentro? Tá. E qual é o problema? Esse distanciamento que a gente faz de mente e físico. Eu vou mostrar para vocês que não tem como separar, nós somos um ser completo, né? Então, eu sempre tive na cabeça algo durante a graduação, né? Para não me perder dentro da psicologia humanista, aquela coisa doida. Muitos teóricos da psicologia realmente não queriam relacionar fé, religião e psicologia. Freud era um desses, ele não queria. Falou, não tem nada a ver com a religião, né? Não tem nada a ver. Só que eu sempre tive na cabeça durante a graduação que onde há verdade, há Deus. Então, eu conseguia ter o discernimento, é claro. Aí que entra você dominar a narrativa do evangelho, né? Para você saber. Então, eu entrei, né, conhecendo a base da fé cristã, da minha fé. Então, eu ia vendo o que fazia sentido e o que não fazia. O que ia contra a verdade de Deus e o que não ia. Então, meu filtro da faculdade era: aquilo que não vai contra as escrituras é verdade de Deus. Então, eu tive isso pra mim. E entrando um pouco no tema de psicologia e espiritualidade. Uma coisa, gente, que eu usei como argumento, Anne, o tempo inteiro, dentro da... Pra você ter... A gente que tem... religioso, né, dentro do ambiente acadêmico, se baseia em verdades científicas. Por exemplo, alguém fala, não pode relacionar psicologia e religião, sei o quê. Aí o que eu falava? Meu filho, se a Organização Mundial da Saúde fala que espiritualidade é uma dimensão da saúde, quem é você? Quem é você na fila do pão? Então, olha só o que eu estava baseada, né? Então, todo mundo tem espiritualidade dentro da sua saúde. Você precisa desenvolver a sua espiritualidade. Necessariamente é uma religião? Não. Por quê? Espiritualidade é você desenvolver um sentido de algo maior, buscar um propósito, algo além de si, algo transcendente, né? Então isso é espiritualidade. Então todo mundo tem fé em alguma coisa. Um ateu, ele tem 100% de certeza de tudo que ele defende, digamos assim? Ele é só razão mesmo? Será que ele é só razão? Eu acredito que não, né? Então, por exemplo, a gente não precisa de comprovação científica de tudo. Por exemplo, as escrituras, tirando a Adalto Lorenzo, que ele realmente queria comprovar tudo. E eu amo a Adalto Lorenzo. Mas a gente não fica precisando colocar a rigor científico as coisas que Jesus fala. Não é verdade? Não precisa. Então, a psicologia ela vai lidar com a saúde mental, logo com a espiritual. Então, dentro da psicologia, por exemplo, do paciente meu, eu preciso trabalhar a espiritualidade dele. Qual é o seu propósito? O que está além de você mesmo? Para a pessoa ter um propósito, algo que a mova, algo que tire ela todos os dias da cama. O que tira vocês da cama de vocês todos os dias? É o quê? O despertador? É o medo de reprovar?
É o medo de ser um Zé Ninguém na vida? Será? Então a gente precisa ter isso em mente. Então, por exemplo, tem um... Gente, eu não sei falar o nome dele. Como é que eu vou falar o nome desse filósofo aqui? Kierkegaard. Acertei? Pode ser assim. Pode ser assim, então vai ser assim. Ele fala assim, ele é um dos pais do existencialismo, tá? Então, que vai cair em um estilo de abordagem psicológica também. Ele vai falar assim, o ser humano precisa encontrar sua verdadeira essência e seu propósito de vida. Então, esse livro aqui, né, o livro da psicologia feito pela querida Globo, ele vai ter Kierkegaard falando sobre o existencialismo. Então, olha só, e a base dele é o quê? Ele é teólogo também, ele era teólogo. Então, temos aqui também Viktor Frankl, um neurologista judeu que foi preso no campo de concentração. A esposa dele morreu, grávida, esse cara sofreu demais, né? Só que ele falou que se você tiver... Ele solta aqui uma frase assim, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Eles estão usando alguma linguagem cristã aqui, gente? Não. Então, eles estão traduzindo as verdades bíblicas de Deus, só que em outras palavras, né? Em poucas palavras, como diria o negócio lá do Nicodemos. Então, para o cristão, seu sentido está em quê? Eu acho isso muito vago, então tudo eu resumo a uma pessoa. Nosso sentido está em quem? Jesus. Nosso sentido está em Jesus Cristo, é uma pessoa, né? Porque nele convergem todas as coisas. Então, Ele é meu Senhor, Ele que me tirou de um lamaçal de pecados e me deu uma nova identidade, me deu um novo nome. Então agora eu sou embaixador do reino de Deus, eu estou aqui de passagem, mas eu também tenho maneiras como eu devo me expressar aqui, né? Tanto com a minha personalidade, os meus dons e talentos, mas que apontem para o reino, não necessariamente só usando o linguajar, né, cristão, que às vezes para você alcançar as pessoas, você não necessariamente vai... Vocês sabem, né? Evangelismo aqui, não necessariamente usar o crentelhês o tempo inteiro, né? Mas colocar ali no fundo. E isso, vou falar aqui um pouco sobre como psicólogo, né, cristão, ele tá ali com um pano de fundo cristão também. E como isso não vai contra o CRP. Então, gente, Confissão de Fé de Westminster vai falar o quê? Qual o fim principal do homem? Glorificar Deus e gozar da vida. Exatamente, o Batista foi mais rápido que você, Lucília. Lucília, ele falou com mais intensidade. Então, esse é o nosso fim, né? Eu costumo brincar com a minha amiga Duda, glorificar a Deus. Gente, o que é glorificar a Deus? Eu acho muito amplo. Quanto mais específico isso ficar pra mim, melhor, né? Então, colocar os meus dons e talentos à disposição do reino, a fazer o reino avançar, né? Será que os seus dons e talentos estão fazendo o reino de Deus avançar? Ou está sendo algo só para você mesmo, alimentar o seu ego, só ganhar dinheiro, né? Então a gente tem que ser intencional em tudo que a gente faz. Então vamos lá. E agora, na psicanálise, será que tem como relacionar fé e psicanálise? Quando eu entrei na psicologia eu era muito contra. Falava que Freud é doido. E eu falei aqui, né, que ele fala, psicanálise fala que você só é feliz se você realizar seus desejos, seus impulsos. Então, quando eu acho que no meu penúltimo semestre de psicologia eu fiz uma matéria de psicanálise. E a minha professora mó, assim, diferentona. E eu gostei. Eu não esperava, eu achei bonito. Por quê? Quando ele vai falar lá de id, ego, superego, né? Eu encontrei muito relação com o pecado original. Como se a gente tivesse uma luta. E Romanos 7 vai falar isso. Id, ego, superego é assim, gente. Id são aqueles seus impulsos, aquelas coisas, vai, faz, mata aquela pessoa, sei lá, põe uma casca de banana para ela escorregar, mente, fala mal mesmo, se solta, borboleta, esse tipo de coisa. Ego é aquela parte mais real, tipo, o que eu vou fazer com esse pensamento? E o superego são a parte das suas regras, né? A parte tipo assim, não faz isso não, tá louco? Você vai se dar mal. Então, e o ego é a parte real que você vai decidir o que fazer com essas duas partes. Tá lembrando alguma coisa pra vocês? Essa luta, tá lembrando? Vou ler agora Romanos... Isso, vou ler agora Romanos 7 pra vocês, Paulo escrevendo.
Pois o que faço não é bem o que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se não faço o que quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Então Paulo está falando dessa guerra. Provavelmente Freud olhou para dentro e falou: nossa, mas que guerra! Eu quero fazer o bem, mas tem essa outra voz, os meus desejos, meus impulsos. Quem é que eu obedeço? Dependendo dos seus valores e do que você crê, você vai pender para algum desses lados. E aí que o psicólogo vai entrar, dependendo do que ele acredita. Então, na psicologia comportamental, que é a que eu estou atuando ultimamente, cognitivo comportamental. Então, cognitivo é a parte da minha cabecinha que funciona, não necessariamente são as partes visíveis. Nós temos lá, né, as partes do cérebro, mas tipo assim, cognição é a parte da atenção, memória, orientação espacial, esse tipo de coisa, são as nossas cognições. E, por exemplo, a mente, ela afeta o corpo. Não podemos separar essas duas coisas. Logo, saúde mental e espiritual afeta a saúde física. Entendeu? Por isso que quando você não faz um bom devocional ou não está em um bom dia, você fica o quê? Fraco, desanimado, né? Parece que o seu corpo sente. A fibromialgia é uma das coisas que eu acho mais lindas e tristes, por exemplo, porque você fica triste e a pessoa simplesmente começa a sentir um monte de dor no corpo, provando que a mente afeta o corpo. Então, essa é a minha abordagem, né? Terapia cognitivo-comportamental. Então, a psicologia fala, o que passa na sua mente vira sensação, traz uma sensação, evoca sensação e emoção e resulta em algum tipo de comportamento. Então, eu penso, eu sinto, eu ajo de determinada forma. Então, se eu penso só coisas ruins, vai evocar sentimentos bons? Não, terapia de graça aqui pra vocês. Eu sei que vocês estão pensando na vida de vocês. Não vai. Ai, tal pessoa tá me magoando demais, tal não sei o quê. Gente, aquilo que vocês não conseguem, resolver, uma coisa que eu tô fazendo comigo. Quando eu tô pensando em muita coisa ruim, eu falei, eu consigo resolver alguma coisa prática com isso? Eu só tô me trazendo sofrimento agora. Eu falo, uma hora eu penso nisso, agora eu não consigo, senão vai me atrapalhar a fazer minhas coisas. Então, por exemplo, dentro da psicologia eu não posso chegar numa pessoa e falar assim, busque as coisas do alto onde Cristo está assentado, tá bom? Porque como isso se dá na prática? Eu pensar em coisas boas, né? Gente, é Filipenses também que fala o em que pensar, não é? Tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, olha só. E olha só como a psicologia vai falar isso, né? Eu acho que a TCC ficou lendo a Bíblia, essa galera tá lendo a Bíblia. Então, por exemplo, na TCC a gente vai falar assim, passou um pensamento na sua cabeça, não ignora ele, observa ele e veja a validade desse pensamento. Às vezes eu tô estudando, caramba, que coisa difícil, eu não sou bom o suficiente. E isso vai te fazendo ficar mal. Aí você, como você deveria fazer? Não sou bom o suficiente. Mas peraí, só hoje que eu tô me sentindo mal, só hoje que eu não consegui executar os meus planos. Você vai confrontando esse pensamento. Mas alguém confrontou acusações na Bíblia, será? Vocês estão lembrando de alguma passagem? Jesus, aonde, Natan? Exato. Satanás ficou jogando acusações, mentiras, e Jesus fez o quê? Confrontou com verdades. Então, passou um pensamento negativo na sua cabeça, confronte com verdades, porque o inimigo ataca muito a nossa mente, gente. Porque ele sabe que vai resultar no seu comportamento. Entendeu? Como faz sentido isso? Então, vamos lá. Ok. E olha como a Bíblia diz isso, Mateus 7, 22, 23. São os olhos a lâmpada do seu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Ou seja, a maneira como eu estou interpretando o mundo, o que eu estou deixando passar no meu pensamento, que tipo de influência, opiniões, tudo isso
vai ser visível. Porque, vou dar um exemplo. Tô aqui, andando, tá passando uma pessoa aqui na UNB. Eu falo, caramba, que pessoa feia. Olha isso. Eu vou ficar assim? Não, provavelmente eu vou ficar assim, nossa, que pessoa feia, meu irmão. Vai ser feio, assim, provavelmente minha expressão facial não vai dar conta de segurar. Então, os meus olhos serão ruins de acordo com aquilo que está passando na minha cabeça. Então, a gente tem ou não tem que tomar cuidado com aquilo que a gente deixa entrar na nossa cabeça e ficar rondando aqui? Tem. Tomem muito cuidado. Então, gente, e agora uma outra parte. O tipo de cuidado que a gente precisa, então, de escolher psicólogos. Alguém aqui faz terapia ou já fez? Eram cristãos? Não sei. Eu era criança, eu não sei. Então tem probleminha. Não? Eu não indico vocês fazerem terapia com quem não é cristão. Eu faço como não cristã. Exato. E aí, Amanda? Eu também não indico. Pois é. Como é que é a vida? A vida real eu não tinha dinheiro pra pagar um psicólogo cristão no momento e fui pelo plano. Só que o que eu fiz? Eu orei e falei, Senhor, por favor. E o psicólogo, ele conhece já como é que funciona o processo. Então, eu já estabeleci para ela os meus valores. Por quê? O psicólogo, ele é perigoso quando ele quer distorcer os seus valores e te levar para o caminho dele. Porque ninguém é neutro. Ninguém é neutro. Tá? O pessoal começava a falar, não pode misturar psicologia, você não pode impor a sua fé às pessoas. Tá, mas alguém consegue não impor alguma coisa? Entendeu? É uma coisa meio perigosa. Como é que eu faço as minhas terapias? Eu pego o que é de importante para a pessoa, de valor, e vou trabalhar em cima daquilo. Não sou eu impondo o que é importante para ela. Eu não conheço a pessoa. Só que a Amanda, a pessoa vem, é importante para mim eu me matar. Eu vou deixar? Não. Porque existe uma moral meio básica, né? De que tirar a própria vida é errado. Então, eu vou, fazer o que a pessoa trouxe de importante. Claro, gente, vai ter muitos conflitos. Ainda não cheguei nesses conflitos. Por exemplo, questão da homossexualidade. Se a pessoa, eu quero virar homossexual, ainda não sei como eu lidaria com esse tipo de coisa. São questões bem complexas, né? Mas eu não abriria mão dos meus valores enquanto cristã, tá? Mas eu também não posso impor eles. Não posso impor eles de forma, tipo, vá para uma igreja. Mas eu posso impor eles, tipo assim, se eu tenho um valor que, pra mim, é importante, a reconciliação entre um pai e um filho, e eu tô vendo que a pessoa tá sofrendo com isso, o que eu vou fazer? Eu vou falar, não, se você tá sofrendo, lembra de Freud que eu falei? Que se o seu desejo é se afastar, realmente cortar relações, se é bom pra você, então vai, acaba com a sua família, se afasta de todo mundo. Não, eu não faria isso. Eu acredito que a pessoa vai ser muito mais feliz. Isso é minha moral, meus valores. E eu posso apresentar para a pessoa. Se a pessoa quiser, beleza. Se fizer sentido na cabeça dela. Se não fizer, não fazemos. Entendeu? Mas tem essa questão, os meus valores e os valores da pessoa. Então vamos lá. Por exemplo, tem um exemplo de uma pessoa que falou, pro psicólogo, a minha mãe tá me atrapalhando muito, eu não aguento mais. Aí o psicólogo falou, se afasta da sua mãe, corta relações. Isso é a opinião do psicólogo, ele está sendo neutro? Não, ninguém consegue ser neutro, né? Então vamos lá. Conselhos que eu daria para vocês se vocês fossem procurar um psicólogo que não fosse cristão. Cuidados com os conselhos que te afastam da sua fé, tá bom? Conselhos que te afastam da sua fé, te afastam dos seus valores, de como a sua fé está sendo posta diante do mundo. Então, cuidado. Por exemplo, a psicanálise, o perigo da psicanálise é a realização de desejos como fonte de realização. Não são os nossos desejos, são os desejos de Deus. Essa é a nossa fonte, agradar a Deus, não a nós mesmos. Então, esse seria o cuidado que eu falaria para vocês terem. Então, gente, basicamente é isso, né? Fui mais rapidinha pra gente ter, mas não sei se vocês tiveram alguma dúvida, se tiveram alguma questão, pensou em alguma coisa que relacionou com psicologia, emoções e espiritualidade.